Boa tarde. Ajuda-te que o céu te ajudará. É um texto do Evangelho, baseado em algumas passagens de Jesus, e como iremos ver, também tem alguma relação com uma parte muito ampla do livro dos Espíritos, chamado de As Leis Morais. De uma certa forma, esta frase, ajuda-te que o céu te ajudará, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está escrita literalmente assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ela nos arremete a várias reflexões. A primeira e mais direta delas é essa: ajuda-te a ti mesmo. Quase que redundante, um reforço tanto linguístico como gramatical, como indicativo, como a gente queira ver. Ajuda-te a ti mesmo, ajude-se. Isto parece à primeira vista ser só redundante. Na realidade, é muito da essência que nós precisamos viver no nosso cotidiano. É muito comum chegar pessoas dizendo: uma pessoa lá em casa vive se embriagando, se drogando, outra vive sem responsabilidade alguma, outra ainda vive provocando os outros e assim sucessivamente. E querem que a gente simplesmente chegue a essas pessoas e dê uma solução, resolva um problema. Isso seria mais simples se as pessoas se predispusessem a mudar. O problema é que poucas vezes chegam pessoas que querem de fato mudar. Elas querem que ocorra uma mudança e não necessariamente que elas se mudem ou que elas mudem a si mesmas. Isto implica exatamente no não seguir esta orientação. Ajuda-te a ti mesmo. Certa vez, uma pessoa muito querida chegou para mim e disse: eu gostaria muito que você rezasse pelo meu filho. E eu, com a maior tranquilidade, disse: por que você não reza? Você não sabe rezar? E a pessoa, anos depois, me disse que ficou muito ofendida com a minha resposta. De fato, pode até ter sido grosseiro, não o tom, mas a resposta em si. Por outro lado, é uma resposta que provoca você a realizar aquilo que é possível você realizar. Por que outra pessoa tem que rezar e não você mesmo? Por que outra pessoa tem que interferir quando a decisão é sua? Eu gostaria muito de parar de fumar. Gostaria? Gostaria. Então pare. Porque quando você não quer fumar, chega alguém e empurra um cigarro na sua boca? Não. Então, se você quer, a decisão está dentro de você, ela não está fora. Porque não é de fora que vem colocar o cigarro na sua boca. Normalmente eu uso essa referência de cigarro por ser a mais comum, se bem que hoje em dia ela já diminui bastante de impacto, mas ainda é muito comum a gente ter algo parecido e querer que alguém resolva. Eu gostaria muito de não ter raiva de uma pessoa. Você gostaria? Gostaria, então não tenha. Mas é mais forte do que eu. Como que é mais forte do que você? Se você quer, você realiza. Agora, se você espere que os outros mudem para que a coisa mude, aí fica mais difícil, porque aí já saiu da sua dependência. Eu não posso querer que o universo dê respostas para mim a algo que eu não faça. Tem uma historinha muito antiga de um guri que foi para a aula, e quando chegou, ele trancou-se no quarto e a mãe foi ver o que estava acontecendo, e ele estava rezando. E a mãe chegou e disse: não foi o que houve, meu filho? Ele disse: mamãe, não me perturbe que eu estou rezando. Meu filho, você não é de rezar. Mamãe, deixa eu rezar. Aí ela esperou um pouco, viu que ele não parava de rezar de jeito nenhum, e ele não era de rezar mesmo. A mãe então insiste: meu filho, me diga uma coisa, você está rezando por quê? Mamãe, a gente tudo que pede a Deus, Deus não faz? Eu estou querendo que ele jogue o Rio São Francisco lá para o Amazonas. Mas como assim? É porque a pergunta na prova foi essa, e eu disse que o rio que atravessa o Amazonas é o Rio São Francisco. Aí eu estou pedindo a ele para dar uma trocada de lugar, pelo menos por enquanto, até ela corrigir minha prova.
É lógico que isso é engraçado, é tanto que é contado como piada, mas a gente vive mais ou menos dentro de um clima desse tipo. A nossa relação com o divino é de querer que os céus mudem tudo para que a coisa aconteça do jeito que eu quero. Eu gostaria de não fumar, mas passo na cigarreira e compro um cigarro, ou vejo alguém fumando e peço um pedaço, um fogo, seja lá o que for. Se você não quer fumar, simplesmente não fume. É igual a história da pessoa que foi a um psicólogo que tinha anunciado: minha consulta é cara, R$1.000, mas o seu problema psicológico eu resolvo, e se eu não resolver eu lhe devolvo o valor da consulta em dobro. E a pessoa então foi lá: doutor, quer dizer que é assim mesmo? Ele disse: então tá aqui, eu vou pagar. Aí o doutor disse: mas tem uma coisa, você tem que seguir a minha orientação, se você não seguir, aí você não pode reclamar. Não, mas o que o senhor mandar eu fazer, eu faço. Então pronto, então venha. E ele entra no consultório, o psicólogo então faz a pergunta clássica: pois não, o que é que você deseja? Ele diz: doutor, eu quero ser feliz. Mas o que mais? Só isso? Só isso, doutor, eu quero ser feliz. Então pronto, então eu vou lhe dar a solução e você agora vai ter que cumprir o que eu lhe determinar. Diz: pode mandar brasa, estou preparado. Então você quer ser feliz? Quero. Então seja. Acabou a consulta. Porque na realidade a gente parece que a gente não quer ser feliz. A gente gostaria que a felicidade caísse como uma chuva e ela tomasse conta da gente. Então fica difícil a gente esperar que os próprios que estão ao nosso redor nos ajudem. Mas aí quando a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso redor não vão fazer do jeito que a gente quer, nem são da maneira que a gente gostaria que elas fossem, aí a gente quer apelar para o divino. Mas Jesus já disse: batei e abri-vos-á, buscai e achareis, pedi e obterás. Mas eu faço tudo isso e não acontece nada. Mas como é que você procura? Procurando. Muito bem, você quer ser o quê? Eu quero ser engenheiro. E o que você é hoje? Eu disse: não terminei nem o primário. Muito bem, então você quer ser engenheiro. Faça um curso noturno para você cumprir logo o ginásio primário, que hoje em dia já tem outros nomes, né? Primeiro, segundo grau. Depois você vai para uma escola onde você vai fazer o que antigamente se chamava de científico, faz um vestibular, entra num curso. Ele disse: não, mas desse jeito dá muito trabalho. Pô, mas é a forma que você tem de ser engenheiro, é esse o caminho, não tem outro. E assim a maioria das profissões. Mas a gente não quer isso, a gente quer dormir tranquilo e acordar formado. Se Deus fizesse isto com você, Ele estaria sendo injusto absolutamente com o restante do universo. Logo, não vai ser assim que vai ocorrer. Então, a gente precisa se ajudar para que a gente seja ajudado pelo céu. Só que no próprio texto, segunda observação, a palavra céu vem com C maiúsculo. Vem com C maiúsculo para não dizer que é um lugar abstrato e que nem é apenas a abóbada azul que envolve a terra. É o céu, o lugar onde pretensamente nós encontraremos as grandes soluções para todas as dúvidas e questões do universo. Tudo, absolutamente tudo. Então isto está neste céu, e não no céuzinho que está lá fora, que ora tem nuvens, ora tem sol, ora é noite. Não é isso que se fala. E como é que esse céu pode responder? Ele vai responder de acordo com as propostas que a gente fizer para ele. Logo que isso já está projetado dentro de um nível de consciência. O interessante é que Allan Kardec, analisando isto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre o assunto para a seguinte reflexão: esse faze por ti que o céu te ajudará é o princípio da lei do trabalho e por conseguinte da lei do progresso. Se vocês observarem, às vezes quando a gente lê não fica muito atento a esses detalhes, mas é sempre importante estar atento, porque às vezes pequenos ajustes dão uma conotação diferente ao que a gente pode estar imaginando. Quando é colocado pelo próprio autor, no caso, os espíritos, e sob a visão de Allan Kardec,
que isto é o princípio da lei do trabalho, e aí ele vai e coloca em itálico, e consequentemente também da lei do progresso, e ele coloca a lei de progresso também em itálico. É óbvio que isto significava alguma coisa de diferente, porque se fosse apenas a lei do trabalho convencional, ele estaria falando da lei do trabalho social, da lei do trabalho em que a gente tem uma carteira profissional, ou mesmo que a gente não tenha aquele trabalho do dia a dia que a gente tem que resolver, e seria apenas e tão somente isto. Isto está incluído na lei do trabalho, mas óbvio que tem muito mais coisas. Então, quando Allan Kardec coloca em destaque lei do trabalho e lei do progresso, cabe a qualquer pessoa mais atenta ir procurar saber por que ele fez isso. E por que ele fez isso, a gente nem precisa ir muito longe. Basta a gente ir exatamente no capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos, cuja primeira lei é a lei natural ou lei da natureza, que ali a gente já fica meio impressionado. Eu acho que quem já leu essa parte do Livro dos Espíritos e leu com a atenção tanto global quanto fechada, restrita, deve ter entendido alguma coisa estranha. Por quê? Lei natural, lei da natureza ou lei divina, ele não estaria com isso querendo dizer que as outras leis deixariam de ser divinas, mas aquela é o princípio de tudo. Quando a gente hoje vê um movimento quase que universal a favor do que se chama ecologia e dos direitos e dos cuidados que devemos ter com a preservação, com o cuidado com a vida, com os organismos, com a saúde, com a família, tudo isto entrando dentro do mesmo bojo. E vai mais longe também, vai para o reino animal, vai para o reino vegetal, vai absolutamente para tudo. A gente começa a perceber que a lei natural, o primeiro ponto é que ela não era destinada exclusivamente para os homens, para os seres humanos. É uma lei que afeta absolutamente tudo e todos de todas as maneiras. E que quando a gente entra para discutir só sobre isso, a gente teria que fazer um congresso inteiro só sobre a lei natural. Quer ver um exemplo? Estaria dentro da lei natural nós percebermos as questões das relações gerais dos seres humanos. Dentro das relações gerais dos seres humanos, nós encontramos as questões dos preconceitos. Então, por conta de eu não gostar dessa cor, desse jeito, desse estilo, desse meio, dessa forma, eu me separo das outras pessoas. E isto tanto vale para questões pontuais do módulo em que se vê, como para questões mais dolorosas, como as questões das opções, em qualquer sentido. Só para a gente perceber como é difícil. Se eu entender que uma pessoa, por opção, ela se determina a ser bandido. Não, meu pai não era, minha mãe não era, eu sei que é perigoso, eu sei que vou morrer mais cedo, mas eu quero ser bandido. Pergunto, a gente respeita isso? Claro que a gente não respeita. Por quê? A opção dele de ser bandido afeta a minha de não ser atacado por ele. Mas aí quando alguém toma uma opção que em mim não me afeta, por que eu me revolto? Como por exemplo, eu torço pelo Vasco da Gama, mas agora todo mundo é Flamengo. Ah, você é Vasco? Nossa, então nem venha, nem se misture. E isso muitas vezes chega às consequências mais graves possíveis, onde não há a menor interferência de vida entre eu e o outro. Apenas eu admiro um time e ele admira outro. Em que isso afeta a nossa vida? Nada. Mas isso leva muita gente a se matar, a se separar, a romper. Tudo isso está nesse bojo da lei divina, a lei natural, como os cuidados que a gente tem que ter com tudo e com todos.
Mas logo em seguida, Allan Kardec entrou para as leis, que essas sim dizem bem mais diretamente para a gente. E aí vamos lá, a primeira delas, a lei de adoração. Nós devemos adorar. Aí a primeira coisa que deveríamos pensar, e o que é adorar? Adorar é ficar estático olhando para algum lugar? O que é adorar? Você assume um emprego que você estava desempregado e procurando há muito tempo, e você vai ter um chefe, ou vai ter vários chefes. Você, a rigor, você deveria adorar. Adorar em que sentido? Prestar respeito, reverência e atender às ordens, a não ser que sejam ordens que sejam intrinsecamente agressivas a algo ou a alguém. Então, na hora que eu te respeito, eu estou te adorando. Agora, nós tomamos a palavra adorar somente num sentido de uma admiração improdutiva, infértil, e que nos coloca apenas num estado de submissão passiva. Porque toda submissão, para ela ser boa, tem que nos induzir à produção de alguma coisa. Então, eu sou passivo a você e não faço nada em consequência disso, essa adoração é nula por natureza. Então, eu adorar, seja a Deus, a Jesus, a espíritos superiores, como a qualquer outra entidade inferior, se eu não fizer nada, essa adoração inexiste. O que existe é a necessidade da ação que tira a gente de uma posição contemplativa. Ora, na hora que eu tenho que sair da vida de contemplação, a recíproca disso é entrar na vida de ação. A adoração, na realidade, é algo que nos movimenta a ação, a realização, a produção. Isto sim é que é adoração. Por exemplo, a gente gosta de ter um cachorro em casa, e a gente tem todo cuidado com o cachorro. O cachorro tossiu diferente, a gente leva para o veterinário, o pelo está assim, leva para aparar o pelo, leva para passear todo dia, porque ele não pode ficar só trancado. E isto é uma adoração, desde que ela não passe do limite do bom senso perante a vida e perante os outros. Porque se você só faz isso apenas uma única vez para um único ser, os outros estão perdendo a sua ação adorativa. Então, a lei de adoração, além de ser referente ao superior, essa lei, ela pede, ela exige que a gente produza. Se a gente não produz, a adoração se tornou inútil, e uma adoração inútil não é adoração. Depois vem pesado, a lei do trabalho, ajuda-te a ti mesmo. Lei do trabalho, a gente tem que trabalhar. E Allan Kardec discute várias formas de trabalho. Discute o trabalho intelectual, discute o trabalho emocional, discute o trabalho físico, discute o trabalho do jovem para o idoso, em favor do idoso, discute o desrespeito que se tem quando não se propicia a alguém ter o direito de folga, que seria a escravidão. Porque se isso tudo não é observado, a gente de repente quer impor que todas as pessoas trabalhem todos os dias da semana, sem praticamente descanso algum. Isso estiola o organismo e isso torna a relação de escravos. E isso anularia todo o princípio da primeira lei, lei natural, que cai na segunda lei, a lei de adoração. Percebam como há um encadeamento. Quando a gente vê uma árvore, tem manga, muito bem, a manga ela tem o seu período, ela é sazonal, ela não dá indefinidamente, ela dá de tempos em tempos. Assim a maioria das frutas, assim a maioria das coisas do reino vegetal. Então ela pode até continuar se desenvolvendo, mas ela tem predisposições para que tal ou qual aconteça. Do contrário, não funciona. Já teve quem perguntasse, por exemplo, qual a função da lua? E os mais românticos dizem embelezar as noites dos apaixonados. Mas a lua, ela gera algum movimento na terra que faz acontecer o movimento do mar,
e faz acontecer os ciclos lunares. Dentro desses, algumas coisas são melhores em determinados ciclos do que em outras. Quem trabalha com a natureza, com o campo, sabe disso. Se você fertiliza, se você planta, se você colhe em determinadas fases que não são as ideais, as folhas murcham mais rápido, as frutas se estragam mais cedo, ou então elas ficam mais passíveis de infestação de germes, de bichos que são totalmente incompatíveis. Tem problemas para quem, e aí vai nas várias áreas, problema quem trabalha com pelos, cabelos, períodos que cai mais, cai menos, em função de tudo isso. E a gente diz, mas eu não percebo. Por mais que você não perceba, isso tudo acontece. A maré está baixa, está vazante, está cheia, em função também desses movimentos. E para que servem esses movimentos dos mares? Para produzir o equilíbrio da terra, a renovação da própria camada líquida, para purificar o ar, para fertilizar o solo através da chuva. E aí a gente vai vendo que tudo é encadeamento, não tem nada solto, tudo se encadeia. Parece que em determinados momentos a única coisa que não se encadeia nisso tudo somos nós, porque nós temos a liberdade de ir ou não, de fazer ou não, de querer ou não. E aí de repente a gente faz, não faz, quer, não quer, segue, não segue, na forma invertida. Então na hora de você ir, você resolve não ir, e você quer ir na hora que não era a hora ideal. Então eu tenho a liberdade, mas essa liberdade me gera uma necessidade de trabalho, de produção. E se há que eu tenho que produzir, por que não produzir o máximo? Com que condição? Com o mínimo de esforço. É a lei da sabedoria natural. Então, se eu produzo bem, nas melhores condições, por que eu vou me sacrificar para produzir mal nas piores? É sabido que muita gente, talvez a grande maioria, tenha muito mais facilidade de ler, aprender e estudar de manhã cedo. Por quê? Porque em tese o cérebro está bem mais aberto, do que à noite. Aí muita gente insiste em só estudar à noite. Quando acorda de manhã, nossa, eu não me lembro de nada que eu estudei ontem. Por que você não experimenta o contrário? Ah não, porque eu não gosto. Tá bom, certo, que você não gosta, então você vai ter que estudar 3, 4 vezes para reter o que você poderia estudar uma única vez. Como é que isso não é percebido? Se hoje todos os meios nos dizem, tem exceções? Tem exceções, mas são exceções, não é a regra. Mas nessas horas a gente quer estar no meio das exceções. A lei de reprodução, como a nos dizer, não insistam que vocês não vão se acabar. Por mais que vocês pensem que vocês vão acabar, vai sempre um reproduzir o outro. Nós vamos entrar nessa lei e temos necessidade dela. Porque se nós não tivéssemos necessidade dessa lei de reprodução, até mesmo muitos animais que hoje existem ainda em fartura já teriam desaparecido. Porque imaginemos bem, peixe, para que serve peixe? Numa primeira visão, peixe só serve para você pescar e comer. Mas na hora que você entra para imaginar o que é uma vida aquática, submersa e sem nenhum problema por conta disso, quanto a gente pode aprender? Por que os peixes têm guelras e nós não? Então a própria lei de reprodução me leva a refletir sobre um outro mundo que muitas vezes me passa despercebido. Como uma vez eu assistindo Jô Soares entrevistando Chico Anísio, e Chico Anísio diz para ele, eu não sei para que esses movimentos de ecologia de preservação de algumas espécies. Aí Jô pergunta, por exemplo, ele disse uma girafa, para que serve uma girafa? E aí os dois riram, e eu que estava assistindo também ri. Afinal de contas, na minha cabeça passou a mesma dúvida, para que serve uma girafa? Só para enfeitar um jardim zoológico, que nem circo mais não pode. E aí a gente fica assim, é mesmo, para que serve uma girafa? E eu levei esse assunto para um amigo lá em Itabuna, na Bahia, e ele, como um grande professor, inclusive professor com cursos fora, chegou a dar aula nos Estados Unidos sobre ecologia, sobre natureza de uma forma geral.
E eu perguntei a ele: bom, já que eu estou aqui com você, então me diga aí, para que serve uma girafa? Ele disse: Jacó, vamos só pensar assim. Nós temos um coração que precisa fazer um certo esforço a vida toda sem parar. Uma girafa também. E o nosso coração, entre as muitas funções, tem a de jogar o sangue no cérebro, para que o cérebro não entre em parafuso e você consiga viver, raciocinar, pensar. Eu digo: sim, e daí? Ele disse: imagine que a girafa também tem um cérebro pequeno, ela precisa fazer muito pouca coisa, mas se não chegar sangue lá, a girafa morre, porque sem cérebro ninguém resiste. Eu digo: sim, até aí eu não entendi. Ele disse: muito bem, a gente não precisa pesquisar o coração para que o coração... Imagine que a gente antes vivia 50 anos, hoje a gente está vivendo 65, na época que eu falei com ele. Hoje a gente já está aí numa média de quase 75. Daqui a mais um tempo a gente vai ficar numa média de 90 anos de idade. Significa dizer o coração batendo durante 90 anos, 24 horas por dia. É muita coisa. O que vai acontecer com esse coração de todo mundo daqui a mais alguns anos? Ele vai precisar ter uma outra estrutura, vai precisar ter um outro tipo de comportamento. Onde é que a gente tem um coração que responde de uma forma muito forte, bombando sangue para um cérebro que está lá em cima, e esse coração não pifa? Porque se colocar na girafa um coração humano, a girafa morre no mesmo dia, porque o coração humano não tem pulso para jogar o sangue e irrigar por todo o corpo. Então, ainda que não sirva para nada, dizia ele, fechando o assunto, só a possibilidade que a gente tenha em estudando as girafas amanhã, descobrir novas possibilidades cardiológicas para o ser humano, já vale a pena preservar a girafa. Isso sem contar que ela não dá trabalho para você. No dia que você quiser ver, você vai no zoológico e vê, e pronto, não lhe dá trabalho, não lhe custa nada. Por que você está preocupado com a girafa? Não é melhor que ela viva? Ela não faz nada de mal com você. E ali naquela conversa eu me lembrei da minhoca. E a história da minhoca, inclusive, tem um dos livrinhos de historinhas que eu fiz, de que um homem estava pensando em se matar. Mas ele queria se matar sem deixar rastros. Ele queria ser tido como desaparecido, porque tudo que ele queria dava errado. E aí ele esperou, um filho foi para a cidade grande, o outro foi para servir o exército, a mulher estava querendo visitar uma filha que morava em outra cidade. Ele esperou que saísse todo mundo e ele ia ficar uma semana em casa. E aí naquela semana ele disse: já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou cavar um buraco e vou armar de tal maneira tudo com a lona, põe a terra em cima da lona. Quando eu tiver com o buraco com tamanho suficiente, eu me jogo no buraco, puxo a lona com a areia e fico morto, que daqui que eles voltem, aí vai chover e tudo, esse morro vai diminuir e ninguém vai saber o que aconteceu. E assim ele fez, começou a cavar a terra. E à medida que ele foi cavando, ele foi se deparando com um submundo chamado minhocas. Ele começou a ver que tinha muita minhoca por ali. E ele ficou curioso, porque onde ele tinha cavado era um lugar que tinha grama. Ele disse: nossa, se eu continuar cavando, eu vou matar muita minhoca, e quem tem que morrer sou eu. Eu vou para aquele outro lugar que não tem grama. Ele então começa a cavar. Era um terreno arenoso que realmente não tinha minhoca. E naquilo ele aprendeu um detalhe. Ele disse: será que onde tem minhoca floresce? E onde não tem minhoca não nasce nada? Então vou fazer o seguinte: eu vou pegar um pouco dessa terra, vou cavar lá no outro lugar, vou trocar um pouco de terra com um lugar com outro, e daqui a um belo tempo, lá onde não tinha grama, começou a aparecer grama. E aí ele chegou a uma conclusão belíssima. Ele disse: nossa, se Deus cuida até das minhocas para que tenha grama, então certamente Ele está cuidando de mim. Aí o que foi que ele fez? Ele começou a cultivar minhocas e começou a oferecer minhocas às pessoas que tinham terras pouco produtivas.
E aquilo foi se espalhando enquanto notícias, que as pessoas queriam tanto minhocas, que ele teve que montar um negócio em cima do cultivo de minhocas. E ele se recupera financeiramente e sai da sua cabeça o desejo de morrer. Por quê? Porque se Deus cuida da minhoca, também cuida de mim. Mas a vida é assim, faça a sua parte. Ele estava fazendo até por um motivo errado, mas ele estava atento. De repente ele descobre algo que pode renovar a vida inteira. E o que a gente pensa se alguém disser assim: nossa, eu ia me matar e quem me salvou foi uma minhoca? A gente cai na risada, diz que isso não é possível, mas claro que é possível. Depois vem a nossa lei de conservação. Nós precisamos conservar a vida. Por quê? Porque nós viemos para cá com uma oportunidade que é complexa demais. O nosso processo de gestação, embriogênese, nascimento, manter a vida num universo muito complexo como é o universo de um bebê, e a gente cresce, se desenvolve, fica adulto, para depois dizer, não, eu não quero. Sim, mas não foi um investimento fantástico da natureza? Para que a gente não se arrependa fácil, vimos já dentro de nós mesmos, com essa voz gritando: conserve-se, preserve-se, cuida de ti, faze por ti que o céu te ajudará. Repete-se a frase. Doutrina espírita estuda a lei da destruição. Quando é que a lei da destruição funciona? Exatamente quando a gente quer. Se a gente quer que a lei de destruição seja maior do que qualquer outra, a gente começa a destruir tudo. O próprio mundo, ele se destrói. Só que ele se destrói para se refazer e não para se acabar. E essa lei de destruição, ela é notável. Se você tem uma doença que está ali comendo o seu organismo, está vigindo ali uma lei maior do que a lei de conservação, que é a lei de destruição. Mas se você souber reverter, você faz com que a sua lei de conservação seja maior do que a de destruição, e consequentemente você destrói aquilo que está lhe destruindo. É um outro exemplo da força de conservação e força da lei de destruição. Mais uma vez, a gente vai ver, está bem dentro do mesmo aspecto. Faça a sua parte, que o céu te ajuda. Depois vem a lei de sociedade, porque ninguém consegue viver sozinho, pelo menos a vida toda. A gente sempre precisa do outro, ainda que o outro nos atanase o juízo, a gente precisa dele. Porque aquela pessoa que nos incomoda muito, no dia que ela vai embora, no primeiro dia é ótimo, no segundo dia é maravilhoso, no terceiro dia, graças a Deus, ele ouviu minhas preces. Mas um mês depois, onde é que está aquela desgraça que nunca mais apareceu? A gente começa a ter saudade, a gente começa a sentir a falta. Recentemente eu recebi um e-mail que me deixou muito desconfortável. Eu não conheço a pessoa, mas ele começou o e-mail assim: estou lhe procurando porque eu estou muito infeliz e eu gostaria de ser feliz. Bom, vamos ver o que é que ele tem. A minha mãe tem Alzheimer. Nós somos em 5 filhos. Nenhum filho quer cuidar dela. E eu tenho que deixar minha vida toda de lado para cuidar da minha mãe. E isso me deixa muito infeliz. Eu quero saber o que é que o senhor me sugere para resolver o meu problema. Eu digo, agora complicou. Eu não posso dizer a ele que venha no Leão receber um passe, porque não resolve. Eu não posso dizer a ele que simplesmente deixe a mãe de lado, porque vai ser um outro problema ainda maior, inclusive para ele. O que eu vou dizer para esse homem? E aí eu me lembrei de que não existe nada mais forte do que você falar da sua própria experiência. E aí eu escrevi para ele o seguinte: eu vivi um problema muito parecido com o seu, só que invertido. A minha mãe adoeceu, mas como eu vivia viajando, eu ficava muito pouco tempo com ela, e as minhas irmãs o tempo quase todo, e eu não podia ficar com ela. Mas no dia que ela adoeceu para valer, eu descobri que eu podia ficar com ela, e aí fiquei, e fui quem mais ficou com ela nesse período. Foi uma participação muito próxima, extremamente intensa. E o que me custou isso?
Me custou eu depois chorar muito e dizer por que eu não fiquei mais tempo com ela. Você está numa situação inversa. A única coisa que eu posso lhe sugerir para você ser feliz é aproveite enquanto você a tem por perto. Os outros talvez vão sofrer, enquanto você vai ter pelo menos a consciência tranquila de ter servido da melhor maneira possível a criatura que lhe introduziu na sociedade, para você aprender a conviver um com o outro. Ele me respondeu com 2 palavras: não sei, mas entendi. Aí eu fiquei sem entender se o não sei é mais forte ou se o entendi é mais forte. Porque na realidade, às vezes a gente reclama sem nem ao menos avaliar o que a gente está reclamando. Dá trabalho cuidar de uma pessoa com Alzheimer? Dá muito, não é pouco não. Mas só que essa pessoa é tua mãe. E você vai fazer o que com ela? Você vai estar reclamando somente porque as suas irmãs ou seus irmãos não querem cuidar dela? E você está condenando os seus irmãos quando você está querendo sair do mesmo compromisso? Então você está querendo, para ser feliz, ser tão condenável, quão condenável estão sendo seus irmãos na sua visão. Então isso a gente faz quase sem perceber. A gente escapa muito da lei de sociedade, mesmo quando a lei de sociedade se funda na nossa própria família. Depois disso tudo vem a lei do progresso, que infelizmente no meio espírita, não sei porque chamaram isso de lei de evolução. Não é evolução, é progresso, porque o progresso é opcional, o progresso é decisão. A evolução, ela é lei natural, acontece se você quiser ou não, a evolução acontece. Vou dar um exemplo bem simples. Quem tenha morado aqui em Parnamirim e tenha passado 10 anos fora e voltou a Parnamirim 10 anos depois, você vai dizer: nossa, como mudou. Aí como mudou o quê? Primeiro as ruas, as casas, os lugares, onde não era murado, cercado, agora já é murado. Está tudo diferente. Você quando saiu, você achava que conhecia todo mundo, você chega agora, acha que não conhece ninguém. Então muda, e isso é lei de evolução. A lei do progresso é aquilo que você muda. Eu vou mudar em mim, essa aqui é a lei de progresso. Mas se você está com raiva hoje e daqui a 20 anos continua com a mesma raiva, onde está o progresso? Se você frequenta um templo religioso, seja do que for, e você não melhora, onde está o progresso? Se você aprendeu a ler, a escrever, se formou, tem bom emprego e continua uma pessoa abusada, chata, onde é que está o progresso? Não, mas eu evoluí. Não, você progrediu na sua profissão, na sua questão financeira, mas seu progresso, você está totalmente fora. Depois vem mais 4 leis: lei da igualdade, lei da liberdade, a última, lei da perfeição moral. Mas a penúltima é um outro ponto curioso na doutrina espírita: lei de justiça, amor e caridade. Por mais que Allan Kardec e os espíritos tenham usado essa sequência, não apenas aí no livro dos espíritos, mas em toda a obra deles, lei de justiça, de amor e de caridade. Por que não é lei de amor, caridade e justiça no final? Por que justiça vem antes? Porque é preciso que haja equilíbrio. Sem equilíbrio não há amor. Não, porque eu amo, mas se eu puder matar, eu mato. Isso não é amor. O amor, ele tem que ser justo, ele tem que passar por um outro princípio. E eu sempre recomendo, que sempre que possível, que as pessoas deem uma lida bem criteriosa sobre essa lei de justiça, amor e caridade, porque se a gente compreende isso muito bem, a gente vai chegar ao amor muito mais rápido do que se a gente pensar que o amor é o motor de partida. Não é. O motor de partida é o motor da justiça, porque a justiça pede 2 coisas: compreensão e vivência. Se você não compreende, portanto não desenvolve o seu intelecto, e se você não vive aquilo, você não tem como ser justo. Você vai ser sempre parcial, e sempre que a gente for parcial, a gente não está se ajudando a si mesmo.
Como pensamos, assim criamos interiormente, ou vice-versa. Às vezes a gente pensa que esconde os nossos pensamentos a vida inteira. Escondemos, mas eles estão criando intimamente. E muitas vezes a gente é traído por fora pelo que já está criado lá dentro. Por isso é que pensar bem faz bem. Porque você pensando bem, você cria de dentro para fora e de fora para dentro. O quê? O bem. Isto é fundamental para as nossas vidas. Senão a gente pode até brincar um pouco de humor. Vamos lá, tem 3 quadrinhos aqui de humor. Esse daí é bem pequeno, talvez quem esteja mais longe não consiga ler, eu vou ler. Um está riscando numa pedra, homem primitivo, e ele coloca assim: acabo de inventar a escrita. E o outro, olhando para aquilo, diz assim: e o que está escrito aí? E o primeiro diz: eu não sei. Eu inventei a escrita, mas ainda sou analfabeto, eu ainda não sei ler. Parece irônico, mas muitas vezes a gente vive fazendo isso aí. A gente inventa uma coisa, mas não quer que ninguém pergunte o que é aquela coisa. Por que não? Porque eu inventei, mas eu ainda não aprendi. Sim, então você inventou para quê? Qual era o motivo que você tinha de inventar uma coisa se você não pode ter uso da coisa? Porque se você ainda que não queira usar, mas você está fazendo para uso dos outros, você tem que pelo menos dizer aos outros para que aquilo serve, mesmo que seja escrita. Eu posso inventar uma escrita. Tem muita gente que tem capacidades legal. Tinha antigamente, não sei se ainda hoje existe, uma tal de uma letra do P que eu nunca aprendi. Em cada palavra você colocava um certo peso e era uma tristeza aquele negócio. As pessoas ficavam pepezando a vida toda e eu abestalhado, não entendia nada daquilo. Eu conheço uma pessoa que tem uma habilidade enorme, ele fala tudo de trás para frente, você não entende uma única palavra. E o que ele está dizendo? Só quem tiver a mesma habilidade, senão não consegue entender. Mas você pelo menos você pode explicar. Eu estou dizendo isso aqui quer dizer isso ao contrário. Sim, mas você vai ter que reformatar sua cabeça toda para entender aquilo. Então, já que você inventou, dê utilidade. Do contrário, nós estaremos igual ao homem da pedra. Aquilo que você procura nos outros, acha primeiro dentro de si. Então, se você não achou dentro de si, não procure nos outros. Eu queria muito que as pessoas me compreendessem. Ok, você compreende as pessoas? Nem todo mundo, pois é o problema. Se você quer ser compreendido, compreenda. Nem que para isso você tenha que crescer o pescoço para olhar para dentro, conforme o artista desenhou aí, né? A pessoa vira um pescoção para poder olhar para dentro de si mesmo. E uma outra sobre o ajuda-te a ti mesmo, essa assim bem diretamente, diz assim: se você puder fazer, faça, não espere pelos outros para te ajudar. Então a pessoa está se afogando e diz: ufa, até que enfim alguém veio me ajudar. E quando depois ela vê, não, era eu mesmo que estava me ajudando. Isso é o que a gente tem que fazer. A gente tem que se ajudar a si próprio. É a primeira orientação proposta por Allan Kardec no texto. Ajuda-te primeiro e depois o céu te ajudará. Quem já viajou de avião certamente já passou por essa cena. Antes do avião decolar, alguém vai dizer: vamos dar aqui alguns avisos. Se houver uma despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Você puxa a sua máscara e coloca calmamente para ficar respirando. E se tiver alguém para ser ajudado, só ajude depois que você tiver posto a máscara em si mesmo. Qual é a lógica? É que se você for primeiro ajudar uma pessoa e você se atrapalhar nessa ajuda, você de repente vai descobrir que você não tem mais condições. Então você mete a máscara em você mesmo, você fica respirando normalmente e a partir daí você pode ajudar várias pessoas. Mas se você fica descompensado, principalmente de oxigênio, aquilo pode lhe dar uma perturbação que lhe tira a possibilidade de você ajudar os outros. Aí nem você nem os outros. Tem coisas na vida que passam exatamente por essa situação. Ajuda-te a ti mesmo, faz a tua parte por ti, e o céu te ajuda.
À primeira vista pode parecer que isso é uma declaração de egoísmo. Não, é uma declaração de você ter liberdade para poder fazer tudo mais que seja necessário. Porque se você não faz nem para você, como é que você pode fazer para os outros? Como é que você pode esperar que os outros sejam assim se você não consegue ser? Então isto é fundamental. Para a gente encerrar, acredito que toda reflexão do Evangelho, ele tem que gerar alguma coisa de forma mais prática. Então aqui tem várias dicas bem comuns, bem simples mesmo. Primeira dica, conte até 10. Está aborrecido? Conte até 10. Isso é antigo. Mas se 10 for pouco, conte até 20, a 100, a 1000, continue contando, até que passe o momento pior da vida. Respire profundamente, respire lentamente. Se você tem uma dor, se você começar a pensar na respiração lenta, e você se concentrar nisso, alivia bastante. Se você é alguém que fez uma raiva, e você quer rebater na hora, pare. Vai ser difícil, mas tente, respire e libere. Às vezes quando a gente está com um terapeuta, o terapeuta diz de um jeito que chega até a irritar. Ele vai assim, respire, relaxe, aquela coisa. É tão maçante que aí dá vontade de dizer, dá para respirar mais rápido? Isso as pessoas que são estressadas. Mas não tem jeito, tem que respirar mesmo com calma. Respire, relaxe. Respire, relaxe. Alguém te disse um desaforo. Respire, relaxe. Se puder jogar um sorriso na hora, a pessoa vai perguntar, você está rindo do quê? Aí você respira de novo, relaxe. O outro vai terminar desistindo e você vai dizer, bom, pelo menos não complicou minha vida. Enche a boca com água, mas não engula. Porque se você quer dizer algum desaforo, você está com a boca cheia, você não pode falar de boca cheia, ainda mais de água. Então enche a boca com água e não rebata. Eu até recentemente contei aqui numa palestra da quarta, que tem uma amiga minha que ela ficava muito nervosa porque o marido não era espírita, ele ficava bebendo e quando terminava a reunião, ele parava para ela ir numa moto, ele embriagado e ela tinha que ir tranquila. E ele no começo, ele até que era bandidinho, né? Ele dizia assim, você não estava rezando? Então reze porque eu estou embriagado, reze para não acontecer nada. Olha que transferência de responsabilidade. Mas aí um dia ela perdeu a classe, ela brigou com ele. Ela vinha na moto e batendo nele, chateada com ele. Aí ele ia passando na frente de um barzinho, parou, aí disse, desça, vá lá, enche a boca d'água e volte sem engolir. Aí ela viu que ele tinha assimilado uma coisa que ela já tinha aprendido e dito para ele. Porque essa é a coisa mais difícil que tem, a gente até passa para os outros, mas na hora de digerir é que é complexo. Portanto, encher a boca com água é uma boa opção para a gente não dizer certas bobagens. Amanhã vai ser outro dia e você também mudará, porque de um dia para outro muda tanta coisa na nossa vida que a gente tem que esperar sempre mais um dia. A regra dos alcoólicos anônimos é exatamente essa: não beba hoje. Não, e amanhã? Não, amanhã não sei, não beba hoje, hoje não. Aí você não bebe hoje, quando chega amanhã, bom, e amanhã? Não, mas hoje não é amanhã, hoje é hoje. Sim, mas hoje é hoje, não beba hoje. Então você não vai beber hoje. Sempre que for hoje, você não bebe. Como você não consegue beber ontem, nem beber amanhã, você só consegue beber hoje, então você vai montando isso para nunca mais beber. Então quando termina um dia, diz, pronto, venci mais um dia. E amanhã? Amanhã vai ser outra batalha. Por quê? Porque quando for amanhã já é hoje de novo. E no hoje eu não posso beber. E aí você se determina, o amanhã vai ser um outro dia. E você também vai estar diferente no amanhã. Principalmente se você se lembrar dessas dicas pequenas e for colocando em prática. Se nada é por acaso, então essas coisas que acontecem têm um propósito. Então cuide desses propósitos com calma.
Peraí, por que é que deu errado? O que foi que houve? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu não fui bem entendido? O que foi que faltou eu fazer? Isso é fundamental, porque senão a gente não aprende. E vamos viver repetindo e repetindo erros, e cada vez que a gente erra, a gente se aborrece. Então, qual é o propósito do erro? É ensinar. Se é ensinar, vamos ver se a gente aprende. Ter fé não é esperar vingança, é compreender e perdoar. E também não é esquecer. Esquecer não é peculiar ao ser humano. Se você esquece, é por algum problema, seja de falta de foco, ou seja até mesmo um problema psicológico ou neurológico. Porque alguém me bateu, me xingou, me colocou numa situação de ter que ir ao hospital. Eu posso esquecer isso? Não. Eu não tenho como esquecer isso nunca mais. Mas eu posso não ficar com o ranço que veio junto. Essa é a grande diferença. Então, quando eu tenho fé, não é ter fé de que ele bateu em mim, ele agora um dia ele vai encontrar quem bata nele. Isso é vingança, isso não é fé. A fé verdadeira é aquela em que a gente busca compreender, e na compreensão a gente perdoa. Talvez tenha sido um erro grande da nossa civilização, ou dessas últimas gerações nossas, quando se associou o perdão ao esquecimento. Não temos como esquecer, a não ser nas condições que eu coloquei. Como é que a gente vai esquecer? A gente pode atribuir pouco valor e não ficar se lembrando, mas na hora que for oportuno aquilo vai voltar à mente. Mas você não precisa ter mais raiva, já passou. Deitar e dormir, principalmente quando as coisas estão complicadas. Mas quando está complicado eu perco o sono, então não tem problema. Se você não conseguir dormir, sonhe. Mas como é que eu vou sonhar sem dormir? Refletindo, amadurecendo, procurando novas perspectivas. É a solução. Então eu não resolvo isso, não consigo. Relaxe, deite, durma, ou então sonhe com uma boa solução. Não fique ruminando isso. Se já foi bom, porque muitas vezes na vida algumas coisas já foram ótimas e de repente se estragou. Mas se já foi bom, isso também pode vir a ser ótimo outra vez. Só que a gente tem que ter um outro empenho. Bom, estava bom demais, mas estragou. Por que estragou? Onde é que eu posso mudar? O que eu preciso fazer? Alguém está chateado comigo? Como é que eu posso me justificar, me desculpar? Como é que eu posso justificar o outro ou desculpar o outro? São essas situações que fazem com que o que já foi bom possa voltar a ser ótimo. Mas quando a gente parte do princípio, uma confiança que a gente perde e nunca mais se recupera, aí a gente está perdido. Aí a gente já deixou de se ajudar. E uma última dica bem simples é de que só o bem é o melhor. É a melhor coisa que a gente tem, é o bem. Não tem nada melhor do que isso. Pense o bem, faça o bem, leia sobre o bem, reflita. Mas por mais que digam que isso já está superado, não está. Quando alguém diz que você é chato porque você é bom, é porque a pessoa não tem condições de chegar onde você já chegou. Se alguém lhe chama de besta porque as pessoas estão pisando em você, mas você está se sentindo feliz em ajudar, pode deixar, pode dar o rótulo de besta, não tem problema. Começa com B do mesmo jeito, B de bom, B de bondade. A gente vai em frente. A gente perder a vida, ou perder de receber a ajuda do céu por conta disso, aí sim é uma bobagem da grande. É isso, queridos. Precisamos nos ajudar a nós mesmos para que o céu nos ajude. A regra não é o contrário. Infelizmente, a maioria das vezes nós pedimos ao céu que nos ajude para ver depois o que a gente faz. A regra não é essa. Primeiro a gente faz e depois espera que o céu nos ajude. Um bom final de domingo, muita paz para todos. E só para lembrar, domingo que vem tem café cultural.